Bom dia, crianças! Tudo jóia? Que saudades de vocês! A gente está vivendo um tempo muito especial. Cada um na sua casa, a gente não está podendo sair para os lugares. Mas hoje eu vim aqui por um motivo muito especial, porque eu quero contar uma história para vocês que é verdadeira. Essa história, ela se encontra neste livro maravilhoso aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Está chegando um feriado muito especial. Apesar de nós estarmos em casa o tempo todo, é um feriado bem gostoso esse daí. Quem sabe qual é? Exatamente! A Páscoa! Você gosta de chocolate? Eu amo chocolate. E eu tenho até aqui, ó, um ovo. Eu já nem aguentei mais ficar com a capa dele. Eu peguei e já comecei a abrir. Tô louca para poder comer. Mas será que esse ovo é um ovo qualquer? Ele é daquele ovo surpresa, que tem coisa dentro. Brinquedo. O que será que tem aqui dentro? Não acredito. Sabe o que é? Uma história. E eu quero contar essa história para vocês. Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel foi levado lá para o Egito. E lá no Egito ele se tornou escravo. O rei daquela época, chamado Faraó, ele era muito mau, muito mau. E ele transformou o povo de Deus em escravos. Eles faziam tijolos para as construções que eram feitas lá no Egito. E um dia Deus levantou um homem. E este homem se chamava Moisés. Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero que você vá lá falar com o Faraó e que ele mande o meu povo sair de lá, porque eu quero que o meu povo me adore. E o Moisés foi juntamente com seu irmão Arão falar com o Faraó. Quando ele chegou lá e falou: Faraó, o grande Deus eu sou, ele mandou que o Senhor liberte o povo para que possa adorá-lo. E tem que ter um período, uma distância de 3 dias daqui do Egito. E vocês acham que o Faraó aceitou? Ele ficou muito bravo, muito bravo. E ele falou para o Moisés assim: eu não vou deixar ninguém sair daqui. E aí Deus avisou o Moisés: Moisés, o Faraó ele tem um coração duro e ele não vai deixar o povo sair. E aí Deus avisou Moisés: eu vou mostrar para o Faraó quem eu sou. Eu sou o grande Deus, o Deus de Israel. E assim Deus começou a mandar um castigo para o povo do Egito, que foram as pragas. Você lembra quantas pragas eram? 10. E vamos lá, vamos ver se você lembra. A primeira praga que Deus mandou foi a transformação da água do rio Nilo em sangue. Toda a água do Egito lá do rio Nilo foi transformada em sangue. Já pensou a pessoa com sede ia beber água? Nossa, que cheiro ruim! E aquela água ficou totalmente estragada. Depois que essa praga passou, Deus mandou a segunda praga, a praga das rãs, dos sapos. A Bíblia fala que o Egito ficou cheio de sapo, de rãs. Você gosta de sapo? Ai, eu sei que eles são importantes para a natureza, mas eu também gosto deles mais longe. Mas imagina um monte, todo lugar que você andava, todas as coisas que você fazia, cheia de sapo, cheio de rã. E ali, todas as vezes o Faraó falava assim: ai, tá bom, Moisés, tá bom, fala para Deus parar com essa praga, que eu vou mudar de ideia. Só que ele mudava de ideia? Não mudava. E ali, depois que aquelas rãs morreram e foram limpadas, a Bíblia fala que eram montes de animais mortos. O Faraó mudou de ideia? Não. E ali foi para a terceira
praga. Você já teve aquele bichinho na cabeça que coça, 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 coça? Quando eu era bem pequenininha eu tive. E a terceira praga foram a dos piolhos. Todas as pessoas lá do Egito ficaram cheias de piolhos. E coçava, 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 coçava a cabeça. E nada ia... Olha, a Bíblia fala que empesteou o Egito de piolho. E mais uma vez o faraó falou para Deus, para Moisés falar com Deus. Mas ele mudou de ideia. Quantas pragas eram? Quantas pragas eram? 10. Na quarta praga, depois que acabou o piolho, começou a praga das moscas. Um monte de mosca. Nossa, aqui em casa de vez em quando aparece uma, duas, e eu já fico maluca, eu não suporto. Imagina, todo lugar lotado de mosca, 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 mosca. E aí, mais uma vez o faraó muda de ideia, fala para o Moisés, só que ele cumpre a promessa dele? Não. A quinta praga chegou a afetar os animais. Deu uma doença na pele deles ali e todos pegaram essa doença e eles começaram a morrer, morrer, morrer. E depois da quinta praga que pegou nos animais, deu uma doença no povo, um monte de ferida no corpo todo. Esta foi a sexta praga. E cada vez o faraó ficava mais bravo, mais bravo. Antes ele dava palha, dava barro para os israelitas poderem fazer os tijolos. Agora não. Agora eles tinham que procurar a palha, procurar o barro, e eles tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos que antes. Porque o faraó falou, eu não vou deixar vocês irem. Mas Deus não parou. Deus queria libertar o seu povo, mandar para uma terra muito especial, a terra de Canaã. E assim continuou as pragas. Há uma praga de pedras, ali a Bíblia chama de saraiva. E caiu e destruiu tudo, destruiu casas, destruiu plantações. E se não fosse somente isso, depois dessa praga vieram os gafanhotos, que se sobrou alguma plantação, naquele momento foi tudo destruído. E a penúltima praga, Deus deixou a terra no escuro, 3 dias e 3 noites. Ninguém sabia se era de dia ou se era de noite, porque tudo estava escuro. Porém, Deus falou para Moisés, Moisés, é chegada a hora, se preparem, porque agora, depois da 10ª praga, o faraó vai libertar o povo de Israel. Mas você precisa avisar o meu povo, eles vão ter que fazer algo muito especial. Eles vão precisar se preparar. Arrumem todas as coisas, deixem as roupas preparadas, as coisas que vocês têm preparadas, porque vocês vão sair fugidos do Egito e precisa ser rápido. E sabe qual foi a ordem que Deus nos deu, que deu para o povo de Israel? E essa história está aqui no livro de Êxodo. E aí é que entra o meu ovo de Páscoa. Porque na Páscoa, esta foi a primeira comemoração. Só que essa Páscoa não teve nada a ver com chocolate. Sabe o que tinha? Deus falou para Moisés assim, Moisés, fale para cada família se reunir. Cada família. Então haviam famílias que tinham 1, 2, 3, 4, um monte de filhos. Mas aqui eu vou representar por esta família. Um casal que tinha um filho homem. E Deus falou assim, Moisés, essa será a primeira Páscoa que vocês vão comemorar. A palavra Páscoa significa passagem. E aí Deus falou assim, olha,
vocês vão precisar pegar um cordeirinho, uma ovelhinha. Ele vai precisar ter 1 aninho, tem que ser macho, não pode ter defeito nenhum. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar este cordeirinho, vocês vão sacrificá-lo e vocês vão passar o sangue dele na porta da casa, ali em volta. A Bíblia chama de umbral. Talvez você fale assim: coitada da ovelhinha, ela não tem culpa. Por que ela precisava morrer? Porque aquela ovelhinha iria salvar o filho mais velho da família. Deus havia dito que o anjo dele iria passar naquela noite, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro passado ali na porta, em volta, no umbral da porta, se não tivesse ali, aquele filho iria morrer. E o pai, ali com aquela família, ele sacrificou aquele animal e passou o sangue ali na porta. E a Bíblia nos fala que o anjo do Senhor, ele passou aquela noite ali. E ali, todo filho mais velho de todas as casas, ele veio a morrer. Porém, na casa onde o anjo passava e tinha o sangue, aí naquela casa, o filho mais velho, o primogênito, o primeiro filho, ele estava salvo. E sabe, crianças, depois desse dia o faraó falou: chega, Moisés, pega o seu povo, leve embora daqui, some do Egito, nós não queremos mais vocês aqui. E ali o Moisés pegou o povo, os egípcios deram vários presentes para eles, ouro e um monte de coisas, e eles foram embora. E aí a história continua, mas uma próxima vez eu conto essa história para vocês, lá do povo de Israel. Vamos ficar aqui nessa daqui agora. E sabe, crianças, muitos anos depois se passaram. Muito tempo havia se passado e Deus havia prometido um Salvador para perdoar os pecados. O que são pecados, Tânia? Pecados são todas as coisas que nós fazemos que deixam Deus triste. A mentira, a desobediência, brigar, mentir e tantas outras coisas mais. E sabe, Deus, ele cumpriu a promessa dele. Como aquele cordeirinho salvou aquele filho mais velho, Deus prometeu um Salvador também. E aí, um dia, ele mandou o seu filho nascer aqui no mundo, como uma pessoa normal como a gente, assim, de carne, de osso. Ele foi filho de Maria, Deus colocou lá Jesus na barriguinha da Maria, e Jesus foi crescendo, crescendo, ele se tornou um homem maravilhoso aqui na terra. Ele fez muitos milagres. Você se lembra de algum? O primeiro? O primeiro milagre que Jesus fez foi a transformação da água em vinho. Depois ele curou os cegos, ele fez os cegos enxergar, ele fez pessoas que não conseguiam andar novamente. Até pessoas que haviam morrido, ele havia ressuscitado. E junto com ele tinham sempre 12 homens. Esses amigos de Jesus eram chamados de discípulos. Discípulos quer dizer alunos. E Jesus, ele era o mestre, o professor. E estes homens começaram a andar com Jesus, quando Jesus tinha mais ou menos 30 anos. E ali eles viram todas essas coisas que Jesus fez, esses milagres e tantas coisas que Jesus falava. Quando Jesus falava, a Bíblia fala que as pessoas ficavam admiradas. Falavam assim: nossa, de onde pode sair tanta sabedoria? E passaram-se 3 anos que Jesus ficou fazendo essas coisas. E os discípulos sempre olhando o que Jesus fazia. E sempre Jesus estava
ensinando o que Deus queria para eles. Até que um dia, Jesus começou a mudar a conversa com os discípulos. Ele disse assim: olha, está chegando a hora em que eu não vou mais ficar neste mundo. É necessário que eu morra. E aí ele pegou e falou para os discípulos assim: olha, está chegando esse momento e nós vamos lá para Jerusalém. E sabe que época que era essa? Exatamente a época da Páscoa. E quando o Senhor Jesus foi chegando em Jerusalém, as pessoas, porque era assim, aonde Jesus ia, sempre tinha uma grande multidão que seguia ele. E dessa vez não foi diferente. Aquelas pessoas estavam ali para adorar a Deus, para adorar o Senhor Jesus. E elas estavam muito felizes. Vocês sabem que dia que é hoje? Além de ser domingo, é um domingo diferente esse daqui. E é justamente comemorado esse dia que Jesus entrou lá em Jerusalém. Havia mulheres, haviam crianças. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele chegou montado num jumentinho, num burrinho. E ali as pessoas estavam adorando o Senhor Jesus. Ele veio montado num burrinho. E as pessoas, elas estavam segurando em suas mãos folhas, ramos ali, né? Hoje é comemorado o domingo de Ramos. Por quê? Porque no dia em que o Senhor Jesus entrou lá em Jerusalém, as pessoas estavam colocando ali aqueles ramos no chão para fazer tipo um tapete, aonde o Senhor Jesus passava. Então eles pegavam, colocavam assim, chamavam o Senhor Jesus de rei, falavam: Hosana, vem Senhor Jesus. Outros usavam ali umas capas, e eles tiravam a capa e colocavam assim no chão para o Senhor Jesus passar, como se fosse um tapete. E Jesus entrou em Jerusalém e ali ele falou para os discípulos: nós vamos para uma casa e nessa casa nós vamos celebrar a nossa ceia. Uma ceia? Ceia é quando as pessoas se reúnem para comer, mas esta ceia não seria como as outras. E todo ano os judeus, os israelitas, eles comemoram a Páscoa. Mas a Páscoa que eles comemoravam era a lembrança da saída deles lá do Egito. Mas desta vez seria diferente. E nesse domingo aqui, quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas adoraram, reconhecendo ele como rei. Mas as coisas não seriam tão simples assim. Será que essas pessoas que estavam nesse momento adorando o Senhor Jesus, amando o Senhor Jesus por tudo que ele estava fazendo, pelos milagres que ele estava fazendo, pelas curas, pelas coisas bonitas que ele estava falando? Ah, crianças, muita coisa iria mudar em apenas uma semana. Ali passou-se o domingo, esse dia de festa de Jesus ali com as pessoas, e foi passando segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, Jesus reuniu seus discípulos. Eles foram numa casa, e nessa casa, Jesus fez algo diferente. Ele sentou ali numa mesa, junto com os seus discípulos, e ele pegou duas coisas diferentes. Ele pegou um vinho e ele pegou um pão. E os discípulos, Jesus já estava falando, falou: olha, é necessário que o Filho de Deus, é necessário que eu morra, mas eu não vou ficar morto para sempre. Mas é necessário que isso aconteça. Lembra lá da história da ovelhinha? Que ela salvou ali aquela família? Muito antes de Jesus começar ali seus milagres, as coisas que ele tinha que fazer, quando ele foi batizado, o seu primo João Batista, quando viu ele chegando para ser batizado,
João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento que Jesus estava ali, naquela ceia com seus discípulos, ele pegou aquele pão. E olha só o que a palavra de Deus diz assim, ó. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Jesus pegou aquele pão e agradeceu a Deus. Pai, obrigada por este pão. E naquele momento os discípulos viram Jesus falar coisas diferentes. Ele pegou o pão, partiu, deu um pedaço para cada discípulo. E ele disse assim: olha, este pão é o meu corpo. Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Nossa, mas como assim? Eles iam comer Jesus mesmo, o corpo de Jesus? Não, Jesus estava fazendo um simbolismo, ele estava dando um exemplo. E o que representava? E na hora que os discípulos começaram a comer aquele pão, o pão ele fica durinho na boca para sempre? Não, né? Ele vai desmanchando, desmanchando. E Jesus estava falando: olha, não vai ser simples, eu vou sofrer muito. E ali, eles comendo aquele pão, Jesus falou: olha, este é o meu corpo. E vocês façam isso para lembrar de mim. E da mesma forma, a Bíblia fala que o Senhor Jesus pegou o vinho. E ele disse assim, ó: então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou a cada um de seus discípulos para que bebessem. E ele disse: porque este é o meu sangue, que é dado por vós. Era necessário que o sangue de Jesus fosse derramado ali na cruz. Jesus, um pouquinho antes da ceia começar, ele disse para os discípulos assim: olha, um de vocês vai me trair? E Jesus falou, quando ele acabou de celebrar a ceia, ele falou para o discípulo que iria trair: vai e faz o que você tem que fazer. E aí o Pedro, sabe, um dos discípulos, ele era bem agitadão assim, ele sempre falava rápido, ele não esperava, não pensava muito para falar. E aí Jesus, quando ele disse que iria trair, Pedro falou assim: eu não vou fazer isso, eu não vou deixar ninguém fazer mal para o Senhor. E Jesus disse para ele assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai dizer que você não me conhece. E aí, depois de Jesus dizer isso, ele pegou os discípulos e falou assim: olha, vamos lá para o jardim do Getsemane. E aí Jesus catou aqueles discípulos e foi para lá. A Bíblia fala que Jesus estava angustiado. O coração dele estava angustiado porque ele sabia que daquele momento para frente, um período de muita dor, de muito sofrimento iria acontecer. E quando Jesus chegou lá no jardim do Getsemane, ele deixou a maior parte dos discípulos sentados ali e ele pegou Pedro, Tiago e João e levou para um outro lugar. E ele falou para esses 3 discípulos assim: olha, está chegando a hora do meu sofrimento e eu quero que vocês não me abandonem. Eu quero que vocês fiquem aqui orando comigo. E aí Jesus foi lá e falou: vocês fiquem aqui orando, que eu vou logo ali orar também. E ali ele deixou aqueles homens. E a Bíblia fala que Jesus se colocou de joelhos e ele começou a orar. Foi uma oração muito difícil. Jesus estava muito angustiado. E ele estava falando para Deus: olha, Senhor Deus, se o Senhor quiser, afasta de mim todo este sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E ele deixou os discípulos orando, mas depois de um tempo que ele havia orado, ele foi lá e como que os discípulos estavam? Eles estavam dormindo, eles estavam cansados. Eles estavam tristes, porque eles sabiam que algo iria acontecer com Jesus. E aí Jesus falou para eles assim:
Eu peço para vocês estarem orando comigo e vocês não podem ficar vigiando nem por uma hora. E ali Jesus deixou aqueles homens e foi novamente orar. E ele continuou orando, clamando a Deus. A Bíblia fala que Jesus estava suando tanto por aquele momento difícil que ele iria passar, que começaram a escorrer gotas como de sangue no seu suor. E pela segunda vez, Jesus voltou lá para os discípulos e eles estavam como? Dormindo. Pela segunda vez. E novamente Jesus disse a mesma coisa. Vocês não podem ficar comigo nem por uma hora. E pela terceira vez, Jesus foi orar. E ele continuou clamando a Deus por aquele momento. Pedindo, porque se fosse da vontade de Deus, que ele passasse por esse momento. Que ele não precisasse sofrer. Mas ele sabia. Jesus tinha uma missão aqui na terra. E ele não iria desistir. Ele não iria desistir porque ele ama você, ele ama a mim, ele ama a todos nós. E ele sabia que era necessário ele dar a sua vida para que nós tivéssemos o perdão. E pela terceira vez, ele voltou para os discípulos. Só que dessa vez foi diferente. Ele falou, levantem-se. É chegada a hora. E quando os discípulos levantaram, eles tiveram um grande susto. Sabe o que aconteceu nesse momento? Na próxima história que eu voltar aqui, eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Tá joia? Beijos, até a próxima.